Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, voltamos com o assunto sequente, então, lembra que eu iria falar que nós estávamos vindo os fenícios, os persas e os hebreus? Pois bem, vamos então para o segundo povo, que seria os persas. Bem, o povo persa, eu fiz mais ou menos também um mapazinha mental para que a gente não se perdesse. E claro que a gente vai usar o nosso livro didático também. Aqui está o povo persa, né? A gente vai ver a sociedade, a religião, a economia, a política e a cultura. Bem, esse assunto ele está lá na página 11 do nosso livro, aqui, né? Tá bem nesse comecinho aqui em cima da página 11, que fala sobre o povo persa. Bem, vamos começar então. Vamos ver como é que era esse povo persa, da onde ele, né, como ele surgiu, aonde ele se localizou, como funcionava. A gente viu que os fenícios eles ficavam na Palestina, que é a Palestina hoje, né? E o povo persa, ele se localiza hoje onde é o território do Irã, né? Atual Irã hoje, no Oriente Médio. Pois bem, os persas, eles tinham dois povos, né? Dois povos que ocuparam aquela região ali do Irã. Ou seja, os medos, então, né? Que é um povo chamado de medos e outro povo chamado de persa. Os medos, eles ficavam na região norte, que era uma região mais fértil, uma região com uma terra mais preparada para o plantio, para a agricultura, para a agricultura. Já os persas ficaram mais na região sul. Essa região sul, o solo não era muito fértil, não era muito apropriado, né, para o plantio, para a agricultura. Mas eles sobreviveram, claro, por causa do artesanato, né? Pela ligação com outros povos, pelo comércio. Eles criaram também meios de sobrevivência, que era a criação de gados, enfim, toda a prática que eles precisavam fazer para conviver ali entre eles, eles faziam para dar a sobrevivência. Bem, os persas, eles pagavam impostos, né? Aqueles que moravam ali na região persa, eles pagavam impostos na parte da economia, agora a gente vai ver como funcionava. Eles pagavam impostos de que forma? Através de gêneros alimentícios, através de metais preciosos e através de serviços. A Pérsia era não recebeu o nome de estado, assim como os fenícios receberam, como depois os outros da Mesopotâmia, né? Com o tempo eram de tribos. Eles tinham suas clãs, né? Formaram clãs, e desse clã, então, nasceu esses povoados, que eles receberam, então, o nome pelo rei Dário, que tinha o rei Dário I, e ele deu o nome de satrápias, né? Então, não eram estados, eram satrápias. E quem cuidava dessas satrápias, designados pelo rei, eram os sátrapas, né? Responsáveis. E também tinha os olheiros, que eram os responsáveis de estar sempre observando como que acontecia através dessas satrápias, se alguém falava mal do rei, se alguém não concordava com o seu reinado, eles vinham ali e falavam para o rei pegava o seu exército, ia lá, depunha aquele outro e colocava outro no seu lugar, né? Esse então, o responsável sobre esse reino, que esse reino persa era muito grande, foi o rei Dário. O rei Dário também criou uma moeda comercial. E eles viviam da sobrevivência deles, vinham do comércio de cereais, móveis, joias, produtos de artesanato, né? Faziam aquele comércio entre eles, assim como os fenícios também faziam. Os fenícios eram mais comerciantes navegadores, né? Os fenícios, eles criaram estradas. E essas estradas funcionavam, então, como províncias, satrápias provinciais. Se eles queriam que uma mensagem chegasse até essa satrápia, eles enviavam um cavaleiro, que era um correio a cavalo, né? Levava até ali tinha outro entreposto, esse entreposto, o que ficava ali
descansava esse entreposto e ia a cavalo até um determinado local. Quanto a isso, o seu reino funcionava muito bem, essa forma de hierarquia, né, de conduzir. Esse reinado funcionava muito bem por causa das estratégias que eles montavam eram muito bem montadas e preparadas. Bem, a religião. Vamos falar agora então sobre a religião. Era claro que é uma religião politeísta, né? Porque dessa área do Oriente Médio, a maioria das religiões são politeístas, né? Eles criaram, os persas, uma religião para eles, e também criaram um livro que chamava Avesta, né? Esse livro era baseado nos ensinamentos zaratroastas dos séculos, uma ideologia criada no século VI e foi até o final do século VII, e nasce então a sua religião, que é o mazdeísmo ou zoroatrismo. Esses deuses, então, que compunham esse nome dessas religiões, eles tinham os deuses da luz, que era o deus da luz do bem, e a luz do mal. O Ahriman, que era o deus do mal, então. Assim eles compunham e acreditavam nessas divindades, entre o bem e o mal. Então eles eram então uma religião dualista, que tinha a religião do bem e a religião do mal, porém, sendo uma religião politeísta, tinha vários deuses do mal e vários deuses do bem. Era assim que funcionava esse sistema de religião. Criaram então o seu próprio livro, né? Com as suas, assim como a gente tem a Bíblia hoje, eles criaram, depois teve a Palestina criou o seu Alcorão, né? Então foi tudo baseado dessa influência, saiu daí para influenciar o judaísmo, com a união da Palestina e da Pérsia. Ok? Bem, agora vamos ver a parte da economia, como é que funcionava então essa economia. Como eu já falei antes, eles tinham um rei, e esse rei distribuía então a produção desses alimentos entre as satrápias, entre as províncias. O que eles produziam era distribuído para cada um deles. Essa província distribuía para essa, para essa, para essa. Então, economicamente, os povos que vinham morar nessas satrápias, eles eram governados por esse rei, mas esse rei era um rei que deixava eles cultuar os seus deuses, viver da sua economia, a sua religião. Esses povos vinham para ali, você pode vir se aliar, fica aqui perto de mim, você vai fazer parte do meu reino e você pode continuar vivendo aí, adorando seus deuses, fazendo a sua economia, e por troca disso você vai ficar morando aqui no meu reinado, aqui, cuidando do meu reinado comigo, ok? Tá tudo certo? Era assim mais ou menos que eles trabalhavam naquela época, ok? E a sua grande economia estava baseada, então, na venda de cereais, nos móveis, nas joias, nos produtos de artesão. Tudo isso era vendido e essa renda era distribuída em todas as províncias, tá certo? Bem, vamos então para a cultura. Eles eram famosos por construir monumentos arquitetônicos, e esses monumentos era para mostrar o quanto o poder e a aquisição social desses governantes, né, desses sátrapas, que ali estavam, então, elas eram mostradas em formas de construções. A cultura de vários povos e religiões, e até a escrita cuneiforme, né, que depois a gente viu que os fenícios lá fizeram o alfabeto, né, e eles também se utilizaram disso por forma de sinais, escritas através de sinais. Essa é a escrita cuneiforme. A política. Bem, na política teve várias guerras, porque, como eu já disse anteriormente, eles também têm o interesse de expandir o seu território. E o persa era muito grande em extensão territorial, porque eles tomavam muito nas guerras, eles conseguiam vencer. Porém, uma das grandes guerras que houve entre a Grécia, eles guerrearam então entre eles em 486 do rei Dário. Os persas e os gregos, então, nessas guerras chamaram-se guerras púnicas, ganharam os nomes de guerras púnicas. E é claro que a Grécia venceu, né, estrategicamente, conseguiu vencer a Pérsia.
Em 486, rei Dário morre e quem sucede o seu trono é o rei Xerxes. Porém, rei Xerxes não tinha assim a estratégia, a posição e o carisma de seu pai. E com o passar do tempo, o reino enfraquece então e não se torna mais aquele tão poderio assim, perdendo as suas forças territoriais e bases aliadas que compunham, né? Porque quando o rei Dário morre, essas pessoas que moravam ali e pagavam por morar em suas terras com impostos, e claro, beneficiavam também, elas próprias queriam ser autônomas, então elas saíram, tomaram para si grandes partes territoriais e tornaram-se independentes. Então, dessa forma, foi que rei Xerxes não conseguiu manter o reinado tão glorioso assim de seu próprio pai. A religião, já falamos então que é politeísta. A política, então, foi as guerras púnicas da Grécia e da Pérsia, né? Bom, a base social, então a gente vai ver bem rapidinho, porque o vídeo está ficando bem grande já. A divisão social funcionava dessa seguinte forma. Primeiro vinha o rei na base, na segunda base vinham os nobres, sacerdotes e militares, depois vinham os camponeses, comerciantes e artesão, depois vinham as pessoas escravizadas, que eram as pessoas que saíam, então perdiam as guerras, eles tomavam esse pessoal, os que não morreram, é claro, né, como a gente viu já lá nos fenícios, para ser os seus escravos. Essa era a montagem da base social da sociedade, né? A economia, então, a gente já falou, a cultura também, a sociedade também, a religião também, a economia e a política, né? A divisão social, eles eram formados por clãs e eles tinham um líder, e esse líder, então, criou várias estradas ligando satrápias e não estados mais, que facilitavam, então, esse comércio de cereais e imóveis, dentre outros. Ok? Espero que tenha ficado muito bem, vocês tenham entendido. Se não entenderam, por favor, entrem em contato, tá? Busquem, então, o livro didático de vocês para estarem tirando as dúvidas e, é claro, a professora também. Beijo! O próximo vídeo, então, é sobre Hebreus. Fiquem ligados!